Vai olhar lá para fora, mas aqui pertinho também do Brasil, para te contar que depois da captura do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs a criação de uma grande Colômbia. É assim que ele chama essa Confederação de Nações Autônomas. Vamos ao vivo até Cúcuta conversar com a nossa enviada especial, Luciana Tadeu, e explico para vocês, é exatamente a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, agora desse lado colombiano, né, Lu? Bem-vinda, um bom dia para você. Conta pra gente o que é então essa grande Colômbia, qual é o objetivo do Petro? Oi, Muriel, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, no meio de todas essas tensões, né, após os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e ameaças de Donald Trump a Gustavo Petro e a Colômbia, apesar de ter desescalado um pouco essa tensão após o telefonema que houve entre o presidente colombiano e Donald Trump, Gustavo Petro fez essa postagem na rede social X, ressuscitando aquele projeto do libertador venezuelano Simón Bolívar, que justamente fundou a Grande Colômbia, que era uma união de países cuja superfície correspondia a Venezuela, Panamá, Equador, Colômbia e parte da Guiana, esse território aí, principalmente o que é hoje reivindicado pela Venezuela, Guiana Esequiba ou o Esequibo, né? E aí ele propõe então a conformação dessa Confederação de Nações Autônomas com um voto constituinte da população e afirma que esses países poderiam ter políticas comuns em diversos assuntos, com política comercial conjunta, também um centro de energias limpas, de infraestrutura de alta tecnologia para mobilidade e comunicação, e fala também da proposta da criação de um parlamento gran-colombiano, um tribunal de justiça e um conselho de governo desses países nos moldes do que tem hoje a União Europeia. Então ele faz essa proposta retomando aí essa união de países que já houve no passado, no começo do século XIX, essa união de países, a Grande Colômbia, fundada por Simón Bolívar. Simón Bolívar, uma figura muito reivindicada tanto na Venezuela pela Revolução Bolivariana como aqui na Colômbia também, e ele faz então essa proposta de união de nações, Muriel. E como você mencionou, a gente está aqui bem na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, a gente está na entrada da ponte internacional Simón Bolívar, que é a ponte que conecta a cidade colombiana de Cúcuta à cidade de San Antônio de Táchira, na Venezuela. Eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês que desde o último domingo, essa é a primeira vez que a gente vê esse começo da ponte, essa entrada da ponte, sem aqueles carros blindados militares, Muriel. Desde que a gente chegou aqui para fazer essa cobertura da tensão após os ataques à Venezuela, no último domingo havia carros blindados militares posicionados aqui na entrada da ponte e também militares. E eles ficavam o dia inteiro aqui até a noite. E hoje é a primeira vez que esses blindados não estão. Eu e o repórter cinematográfico Djalma Sena estivemos observando aqui desde que a gente chegou há cerca de uma hora. Não passou nenhum militar, a única coisa que a gente vê é polícia colombiana posicionada na entrada da ponte e agentes de imigração aqui. A situação está realmente tranquila, apesar de ainda ter alguns focos de tensão aqui na Colômbia, porque o Iván Mordisco, Muriel, que é um dos líderes do grupo guerrilheiro dissidente das FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, publicou um vídeo nos últimos dias propondo uma união de grupos guerrilheiros da Colômbia em resposta à ameaça de invasão regional, e aí ele se referia, claro, aos ataques à Venezuela e também às ameaças de Donald Trump à Colômbia. Então propõe uma cúpula de forças guerrilheiras, de grupos armados da Colômbia, que deixassem as diferenças de lado, os grupos guerrilheiros, e que se unissem para
defender a região contra uma invasão. Uma proposta que já foi rejeitada, claro, por Gustavo Petro, já que esses grupos armados são grupos ilegais, que cometem crimes, grupos criminosos. Então, ainda existe esse foco de tensão, porque os grupos guerrilheiros estão tanto aqui na Colômbia como na Venezuela. Então, a proposta de uma união desses grupos armados poderia gerar, claro, instabilidade e violência. A proposta foi rejeitada pelo presidente Gustavo Petro, que, por sua vez, está propondo uma resposta a essas ameaças que a região está vivendo. A resposta dele é justamente essa união das nações latino-americanas, das uniões sul-americanas, com o renascimento, né, dessa união dos países que já houve no passado, que é a Grande Colômbia, fundada por Simão Bolívar, Muriel.